tudo que você vê hoje saindo nos jornais, a IA vai dominar o mundo, ela vai se tornar consciente, era exatamente esse headline que tinha naquela época. Entendi. O Rosenblatt estava tão empolgado com a ideia, falando, um dia esses perceptrons vão aprender a aprender sozinhos, vão saber tudo, vai ter consciência. Ele fazia essas afirmações na pompa dele, porque ele conseguia imaginar que um dia isso será possível, né, dentro da ideia. É uma visão possível. Uhum. Só que o que ele tem hoje, Perceptron, é uma prova de conceito. Tipo, é como se você fizesse... Não, um dia eu vou ser bilionário porque eu acabei de ganhar $1 na feira, sabe? Uma coisa do tipo, eu consigo enxergar, mas... Se eu ganhei isso, eu sou capaz de ganhar $1, eu sou capaz de ganhar $1 bilhão. Exato. Entendi. Então era um chute muito longo. Coitado, ele era um menino, nos anos 60, ninguém tinha... né? Mas o problema é que isso pegou de fato, isso saía na mídia repetidamente. O Marvin Minsky ficou putaço com isso, ele detestava essa ideia. Assim, ele entendia tecnicamente, ele não era burro, mas ele sabia que esse chute era longo demais. Entendi. Ele escreveu um livro sobre Perceptron e por que isso não ia acontecer, por exemplo. Então, o Marvin Minsky foi um detrator do aluno dele, que foi o Rosenblatt. E acho que eu tô falando certo, mas ele tá procurando o nome, acho que é Rosenblatt, mas posso estar falando errado o nome dele. Bom, se tiver algum nerd no chat aí que tá dizendo que o Akita tá falando errado aqui, já... Exatamente. E aí o que aconteceu é que os sistemas de simbólicos e esse Perceptron não chegaram nas expectativas que todo mundo imaginava, nenhum dos dois, mesmo o sistema Expert, nem o Perceptron, não eram consciência, não eram inteligentes, não viraram nada do prometido. Aí passa um ano, passa 2 anos, você fala, porra, velho, vocês estão de brincadeira comigo. No meu jornal eu publiquei que havia o Terminator, e cadê o Terminator? Entendeu? E aí ainda tem o livro do Marvin Minsky que fala, não, o Perceptron é uma droga. Fala, porra, então vocês nem se entendem entre vocês, sabe aquela coisa? Então começa, aí caiu, e os anos 70 em diante virou o AI Winter, virou o inverno dele. E um dos problemas do Perceptron, e aí eu vou chegar no ChatGPT, é que existia uma noção de que se eu colocasse mais uma camada de rede neural poderia melhorar, mas o Rosenblatt ele estava tão apegado à ideia de uma camada, não sei se ele achava mais elegante ou se achava que era suficiente, só fazer uma camada grande. Ele não conseguia entender essa camada do meio. A gente chama essa camada de camada escondida, hidden layer. Porque uma coisa você joga uma imagem como entrada, você fala, deu 100% de saída, deu 50% na previsão ou não. É o número 1, é o número 2, é ou não é. Tá. Então, é meio fácil de entender intuitivamente a entrada e a saída. Agora, se eu coloco uma camada do meio, então na primeira camada eu recebo imagem, na última camada eu recebo problema. O que acontece nesse camada do meio? O que são esses números que está trafegando entre uma camada e outra? O que significa isso? Então levou até os anos 80 para resolver esse problema. E aí entra um nome que hoje está em voga bastante, que é o tal do Geoffrey Hinton. Ele ganhou, acho que Nobel, se não me engano, prêmio Alan Turing. Puta pesquisador. O Hinton também, se eu não me engano, acho que foi um discípulo de Marvin Minsky, eu não tenho certeza, mas ele é outro gênio mesmo, porque ele que inventa a forma de usar multilayers. Então, é ele que sai do Perceptron de uma camada e a gente chega em múltiplas camadas, o Deep Neural Networks. Então, ele inventa o conceito de backpropagation. Então, se eu vou treinando e a resposta não está correta, eu tenho que ajustar os parâmetros para trás. Só que parâmetro? Com 1 bilhão de parâmetros, como é que eu ajusto isso para trás? Então ele cria o algoritmo para conseguir ajustar esses parâmetros para trás, para que na próxima vez ele vai melhorando a resposta. Então a gente tem essa ideia de backpropagation, e backpropagation é que se torna o backbone da próxima fase dos anos 90. Então, os anos 80 e os anos 90 vai bem lento, porque a gente tá de novo na depressão da IA. Fala, cara, IA é legal, mas não é tão legal assim. Não é o suficiente para eu escrever um jornal. Nossa, o cara inventou backpropagation. Mas isso não quer dizer que governos ou empresas e tudo mais não estivessem usando inteligência artificial como era na época, não é? Ou paramos de usar? É porque, o que acontece? Nos anos 80 e anos 90, todo mundo ficou mais...
a ideia de computação do público deu shift para microcomputadores, para a internet nos anos 90. Então, esse era o grande boom. Então, todas as outras coisas estavam acontecendo em background. Então, o Geoffrey Hinton estava trabalhando, mas tipo, ele era um pesquisador de ciência da computação na universidade. Bacana. Nos anos 70, a gente ouviu falar desse negócio de não deu em bosta nenhuma. Mas tem esse negócio de internet. Esse negócio de internet é legal. O DARPA abriu. Os caras ganham dinheiro. Pode ganhar dinheiro. O Tim Berners-Lee, que até agora fez aniversário, a invenção... não é uma crítica, mas é que ele sozinho não inventou a internet. Já tinha sido inventado antes. O DARPA, ele inventou a web, mas a web, o tal do HTML, o pessoal chama de para HTML, mas ele pega uma linguagem que já existia, que era HTML, ele só tira uma gordura ao redor, chama de HTML, entendeu? Entendi. E aí ele pega um computador Next que tem... Faz de conta que tem um gerador de site ali já pré-pronto, é só juntar os componentes e vira um browser. Entendi. É uma prova de conceito muito boa. Óbvio que não dá para tirar o mérito, porque é como a gente coloca no imaginário popular como um momento chave, sabe? Mas não é que ele sozinho inventou tudo. Entendi. Eu falo esses montes de nomes porque no final das contas o que acontece é que cada um tá no ombro do outro, entendeu? Entendi. Então, essa parte eu tô sacando. Então isso é bacana Mas o negócio dos anos 90 é que a gente entrou na bolha da internet. Então a gente teve a bolha da internet, era só a internet que todo mundo queria saber. Como fazer site. Aí, além de tudo, começa a surgir uma intuição de que bacana, eu tenho multilayers, mas para multilayers não é só a quantidade de layers. Eu preciso ter muita informação, mas eu não tenho muita informação para treinar. A internet está acabando de surgir, entendeu? Então, a gente ainda estava aprendendo a lidar com tráfego, a gente ainda não tinha... informação suficiente, a gente não tinha noção de o que dava para fazer. E essa ideia de fazer multilayer, ele não é intuitivo nem para matemático. Então, não quer dizer que a gente não sabe, ele não é intuitivo. Ou seja, é difícil, eu não consigo desenhar geometricamente de uma forma fácil para explicar. Eu tenho que olhar um monte de equação e ficar... Entendi. Acho que faz algum sentido. Então, o que acontece é que a gente começa a ter as tecnologias, mas eu não tenho ainda tudo o que eu preciso. As peças começam a se alinhar depois do século XXI. O que acontece no século XXI? A bolha da internet estoura, aí eu tenho uma década de inverno de tecnologia de novo. Aí o que acontece é que muitos desses pesquisadores começam a ter acesso a dados. Isso é uma coisa que não tinha antes. Então, um Yahoo aparece, um Alta Vista, aí começa a surgir o Google, por exemplo. No Brasil teve o KD um pouquinho antes. O KD um pouquinho antes. Só que, mais do que isso, esses grandes portais, eles começam a ter informação de milhões de pessoas todos os dias. Informação comportamental de pessoas. Então, a gente inventa logo em seguida um troço novo chamado rede social. Rede social, a gente brinca hoje, mas existe uma ciência por trás de rede social. Tipo, como redes funcionam, como que elas se formam, como que elas se comportam. A primeira que eu vi foi o Orkut. Foi no Brasil, o Orkut, por exemplo, ficou famoso. Não foi no Brasil, mas a gente tornou famoso. Então, essas redes sociais, a gente não tinha... A gente tinha uma noção de como redes funcionam. O que são redes? São nós e conexões, relacionamentos. A gente tem a noção de que existem grupos de pessoas, de a pessoa mais influente, mas não tem matematicamente muito bem descrito isso. Em ciência da computação tem uma matéria só para isso, que é a teoria dos grafos. Mas a gente aprende o modelo clássico de redes, que é uma rede mais estática. Agora, o problema de internet é que as redes são dinâmicas, e elas não só são dinâmicas, como são massivas. Então a gente tem duas coisas novas acontecendo. Eu tenho uma nova ciência, que é a ciência de redes sociais e redes em geral. Então, as redes sociais, elas alimentaram a ciência de redes. Várias novas teorias foram criadas para descrever essas redes, como que elas crescem, como que ela comporta, como que ela evolui. A ideia de redes que começam vários pequenos clusters, mas que existe um comportamento de winner takes all, por exemplo. Ou então first mover, que é quem começa primeiro leva. Todos esses comportamentos estão descritos. Meio que intuitivamente a gente que está na área sabe disso, né? Tipo, todo mundo começa igual, mas tem aquele que
consegue pegar todo mundo e monopoliza toda a rede. Então a gente tem um pouco dessa noção intuitivamente, mas não tinha matematicamente. E aí a gente passa a ter por causa do Yahoo, por causa depois do Twitter, do Facebook e tudo mais, porque os pesquisadores passam a trabalhar dentro dessas empresas. Aí, de novo, até voltando ao canal do Veritácio que eu estava falando, eu gosto muito do canal do o Derek, é excepcional para explicar. E vários dos vídeos onde ele faz história da matemática, quem presta atenção, tem vários vídeos, ele está fazendo uma call, Skype, alguma coisa, com um professor. E ele nunca fala quem que é esse professor. E eu sempre olho e falo, cara, eu sei quem que é esse cara. Esse cara chama Steven Strogatz. E Steven Strogatz é um excelente matemático, comunicador, fez muita palestra no TED, por exemplo. Ele pesquisa coisas sobre emergência, comportamentos emergentes. E alunos dele, como Duncan Watts, se tornam pesquisadores no Yahoo, na Microsoft. E ele que traz de volta uma noção dos 6 graus de separação e coloca isso em prática dentro de redes sociais e faz a matemática por trás dessas redes sociais. Então, existe uma ciência por trás. Não é só, é só colocar usuários num banco de dados. Não. Tem toda uma ciência por trás de como isso funciona. Não é à toa. Quando a gente fala dos algoritmos, de fato, são esses pesquisadores. Então, um Duncan Watts da vida, ele escreveu vários livros sobre os 6 graus de separação, sobre o comportamento das redes, como que elas escalam e etc. Então a gente passou a entender redes. O Steven Strogatz, que é esse cara que eu falei, além de tudo, ele falou muito nos anos 80 e 90 sobre um outro comportamento chamado ciência do caos. Comportamento não linear, que a gente chama. E aí, então, tudo isso vai se juntar. No século XXI, então a gente tem redes sociais, a gente tem internet e a gente tem um segundo problema, que é bacana, onde que eu guardo essa porcaria desse tanto de dados? Então, aí é que começa a ideia de Big Data, que todo mundo fala Big Data, Big Data, Big Data. Isso é um puta problema no começo do século XXI, que a gente não sabe como armazenar esse tanto de dados. Não é só, pluga um monte de HD. Bacana, e quando acaba os HDs? Pluga mais. Não, mas não é assim que funciona. Como é que eu movo essas coisas de lugar agora? E se o data center pegar fogo, eu perco tudo? Um monte de problema logístico. A Amazon, a AWS, só surge em 2006. Então, a gente está falando de 2006, para todo mundo entender como usa a Amazon, leva mais alguns anos. Então, é só a partir dos anos 2010 que eu começo a saber como gerenciar um monte de dados. Tá. Aí que começa o cloud. Aí começa o tal do cloud, os dados em nuvem. Todo mundo confia no cloud e está todo mundo dando seus dados para treinar.